O momento político dessas eleições 2018 é o que nós estamos aqui conversando, analisando exatamente neste dia especial. Estou aqui com os nossos convidados. Temos perguntas e você pode comentar, pode fazer pergunta, pode sugerir também. Mande aí para este número de WhatsApp que já vai aparecer aí na sua tela agora e a gente vai, a partir desse instante também, abordar aqui algumas das questões. Eu volto no tema brevemente aqui, antes de mergulharmos em alguns outros. Por exemplo, já cumprimentando a Maria, lá em Porto Alegre. Boa noite, Maria. Ela diz que consequências esse atentado poderá causar ao Estado Democrático de Direito, uma vez que a divergência ideológica foi tratada com violência. A gente até já abordou também sobre isso, né, Naui? Quer comentar mais? Eu tenho a impressão que a própria manifestação dos candidatos concorrentes à presidência, portanto, adversário de Jair Bolsonaro, já é um alento no sentido de que há uma preocupação generalizada por quem tem responsabilidades neste país pela manutenção, pela preservação, pela defesa do Estado Democrático de Direito. A gente tem uma opinião forte aqui, vou pedir o comentário de vocês, é da Maria Neves de Correntina, na Bahia. Olha como é que ela faz a leitura do que aconteceu. Ela não concorda com esse atentado à vida de Jair Bolsonaro, aliás, com a vida de ninguém. Só Deus tem o direito de nos tirar a vida. Porém, espero que ele se recupere para fazer a campanha dele, mas que reflita bem sobre o ocorrido e pare de incitar tanto a violência como vem fazendo nos seus comentários. Pergunto, Jair Bolsonaro incita a violência na campanha? Sob vários aspectos, sim, isso é inegável. Aliás, isso é o perfil dele, é da natureza dele. Eu vi vídeo dele no Acre, por exemplo, falando coisas que o grau mínimo de civilidade não aceitariam. Quer dizer, essa ideia de que as coisas podem ser feitas na marra é sempre muito perigoso. Eu entendi perfeitamente bem o que a telespectadora de Correntina disse e acho que ela foi extremamente ponderada. Assertiva, extremamente assertiva, porque nesse momento a gente precisa de arrefecimento, pacificação. Eu acho que a palavra-chave do Brasil neste momento é serenidade. Não é? Vamos lá. A Rose Barbosa do Gama DF diz assim, depois do ocorrido com o Bolsonaro, muito está se comentando que ele será eleito já em primeiro turno. Gostaria da opinião dos convidados. Eu não acredito em hipótese alguma, até porque eu acho que ele praticamente atingiu o teto de aprovação que seria natural para ele. E, sobretudo, o grau de rejeição a ele é muito grande e não vai ser esse atentado, na minha opinião, que vai alterar esse quadro. Pergunta, a gente... Aliás, só para terminar, independentemente de ser Jair Bolsonaro, eu não vejo a menor possibilidade de que essa eleição de 2018 possa ser resolvida no primeiro turno. A menor possibilidade. Já falamos aqui sobre a questão da rejeição. Já ocorreu algum caso de um candidato de alta rejeição modificar isso no segundo turno? Senhores eu não conheço. Recordam disso? De cabeça, eu não conheço. A alta rejeição, ela torna improvável isso? Até porque a experiência que nós temos de eleição em 2 turnos é muito recente, não é? Uhum. Ela vai começar em 1998. Já aconteceu exatamente o contrário, de candidato que teve uma quantidade X de votos no primeiro turno e no segundo reduzir os votos. Mas não acredito definitivamente, pelo contrário, a tendência natural das eleições de 2 turnos, e não é só no Brasil, é que no segundo turno, todos aqueles que rejeitam um determinado candidato tendem a jogar os seus votos no seu adversário. Bom, vamos seguindo aqui agora. Voltando a tratar de temas. Por exemplo, eu percebi uma mudança de visão de grande parte dos candidatos quanto às privatizações. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso está sendo muito mais explorado. Só que, claro, né, com muito pouco tempo, então as propostas ficam muito simplórias. E quando a gente fala de privatizações, a gente sabe Mas nos debates... a gente tem percebido isso ser mais aprofundado, né? Tem percebido, inclusive um assessor do Ciro Gomes, salvo engano, falou abertamente em privatização de diversas estatais. O do Bolsonaro também falou, o do Alckmin, também próprio vem Geraldo falando. Alckmin O próprio Geraldo também Alckmin defende. Eu acho que uma leitura possível para esse quadro diz respeito ao próprio amadurecimento da sociedade brasileira. Ou seja, o país avançou muito rapidamente. E agora se fala sem medo, né, sobre a privatização. Exato, mas não é só isso, não é? É interessante que
Na última eleição, isso há 4 anos, a ideia de privatização era tratada com luvas de pelica, com muito medo. Hoje não, a própria sociedade brasileira majoritariamente está começando a compreender que não é possível um Estado do tamanho que nós temos e que esse Estado deveria, na verdade, voltar toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade para setores que efetivamente lhe dizem respeito, como a saúde, como a segurança, como a educação, não é? E deixar que as coisas que o mercado pode fazer, que a iniciativa privada possa empreender, fique com esse mercado, com essa iniciativa privada. Eu acho que crescentemente a sociedade brasileira está voltando-se para isso. Não sei se majoritariamente, mas ela está voltando. Esta pergunta sobre privatização veio também do Arthur Luna, lá de Recife. Pode continuar, Naue. E eu até perguntaria o que parece, ao entender dos senhores também, daquilo que é mais aceitável e talvez necessário em termos de privatização. Antes de entrar até na questão da privatização, eu digo que em alguns pontos o debate me parece ter amadurecido bastante. A gente já vê mais candidatos falando sobre spread bancário, por exemplo. Isso é uma coisa que, se formos voltar aí 4, 8 anos, você não tinha antes. Não se falava nisso. E agora já se fala, olha, existe o spread bancário, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa gerar condições para que o spread bancário reduza. E daí para frente, né? Spread bancário, aqueles custos que são repassados aí, de tal forma ao consumidor. Então a gente já vê um debate mais maduro, né? Então eu estou achando interessante, né, do ponto inclusive de vista candidatos favoráveis ao aumento do número de bancos para que se melhore mais a concorrência. A concorrência, exatamente. Isso acaba entrando, por exemplo, a gente fala das empresas aéreas, por exemplo. A regulamentação das empresas aéreas no Brasil é uma coisa absurda. É absurdamente difícil para uma empresa do exterior entrar no Brasil e competir em pé de igualdade. É muito difícil. Então, uma área que talvez a gente precise dar uma olhada se não precisa mudar isso aí, né? Essa questão que foi levantada por um telespectador e que você reverberou aqui me parece essencial, porque nós estamos chegando num momento, e a eleição é um cenário apropriado para isso, em que o Brasil vai ter que fazer opções sérias. Talvez a primeira delas seja: o país quer efetivamente ser contemporâneo do próprio mundo do qual ele faz parte, ou seja, o Brasil quer se inserir numa economia, mais do que isso, numa história que se globalizou. Para fazer isso, ele vai ter que superar determinadas obsessões que são patológicas, como, por exemplo, aquela ideia de que o Estado tudo pode, o Estado tem que fazer tudo, conduzir a vida da própria sociedade. Não há mais espaço para isso. Eu sei que o Brasil não vai compreender isso tudo agora, mas eu fico feliz em perceber, como você salientou muito bem, que esse tipo de tema está deixando de ser tabu. Ele está sendo expresso por candidatos que não estão com medo que há 4, 8 anos eles tinham. Então, hoje não é um crime de lesa pátria falar: vamos discutir a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e deixar que o Estado atue naquelas áreas que lhe são próprias. E áreas em relação às quais a sociedade tem demandas imensas e que até agora não foram atendidas satisfatoriamente. E esse debate tem que ser feito com responsabilidade. E eu gosto muito de comentar que quando a gente fala de privatizações, a gente também tem que mexer na regulamentação de diversas áreas, na regulação, né, por assim dizer, de diversas áreas. E o Estado precisa sair um pouco mais de outras várias áreas, porque hoje, com o sistema que nós temos, acaba que nós temos uma aristocracia às avessas, onde quem tem mais acesso ali ao sistema político e tudo consegue uma regulação, uma regulamentação mais favorável, e a gente acaba esmagando iniciativas que, por vezes, seriam excelentes. Então, não só a privatização, mas também a desburocratização. A gente precisa rever a nossa burocracia até para poder ficar contemporâneo. Em outras palavras, eu sonho com o Brasil que deixe de ser tão cartorial, tão corporativo como ele tem sido até hoje. Exato. Vamos lá. Para concluir esse assunto, eu gostei muito de uma
uma pessoa que dos Estados Unidos disse assim, aqui você abre uma empresa pela internet em menos de 24 horas, no Brasil você leva 87 dias. Que coisa. E para fechar é pior ainda. Mas vamos lá. Eu vou fazer um desafio aqui para os senhores. Vou perguntar sobre os principais candidatos aqui, uma análise brevíssima. A linguagem utilizada por eles está conseguindo agradar ao eleitor, está tocando o eleitor, estão sendo empáticos, simpáticos. Vamos lá, Geraldo, Álvaro Dias. Ele só fala na Lava Jato. O tema dele é corrupção, corrupção, corrupção. Ele não fala outra coisa. Abre o olho, Brasil, e... Professor, Álvaro Dias. Eu acho exatamente isso. Além dele ter muito pouco tempo, na verdade, ele escolheu um alvo, um objeto para ser a peça de resistência da sua campanha. Ciro Gomes. O que ele está fazendo, a imagem dele, ele parece muito mais simpático na campanha. Eu estou impressionado, ele parece muito simpático. O Ciro tem uma vantagem exatamente porque ele consegue verbalizar, aliás, de uma forma até verborrágica, aquilo que ele pensa. Ele fala com muita facilidade, ele domina isso. Não sei se vai ser suficiente. Acho, inclusive, que ante a ausência de Lula, Ciro tem chance de ampliar o seu eleitorado, sobretudo no Nordeste. Geraldo Alckmin. Ele parece o mesmo Geraldo de outras épocas, só que a forma como a propaganda dele vem sendo montada acaba atraindo um pouco mais a atenção. Ele parece mais humano. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem conseguido transmitir ao eleitor a ideia de que é uma pessoa estabilizada, serena, centrada e que tem muita experiência administrativa. Só mais um comentário. É a campanha que aborda de frente a questão de vamos arrefecer, vamos ter harmonia, vamos ter serenidade. Foi a primeira que... Rapidinho, Jair Bolsonaro. Parece o de sempre, não tem muito tempo, né? Então ele apela para aquela imagem dele que nós já conhecemos. O que fica do Bolsonaro não é aquilo que aparece no rádio e na televisão, porque não tem nem tempo para isso. Exato. Mas é a trajetória dele, ele é aquilo que ele tem demonstrado. E Marina Silva? Ela tentou adotar um tom mais soturno, né? Nessas primeiras entradas. No entanto, ela continua ainda com aquela imagem de quem tem dificuldade de tomar decisões e seguir adiante com o que é preciso ser feito. Mas ela fala mais para a mulher. Concordo, eu acho, inclusive, que ela está um pouquinho diferente do que nas campanhas anteriores. Ela está agora falando mais para a mulher. Exatamente, esse é o ponto. Mas ela continua dando ao eleitor, essa é a minha leitura, a impressão de alguém que é um tanto quanto indecisa, não é? Enfim. Senhores, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. A noite foi muito boa. Naue, obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Professor Antônio. Eu agradeço muitíssimo e a paciência do telespectador da Canção Nova que nos acompanhou até aqui. Eu espero que tenha sido frutífero também para você de casa. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos novamente aqui com mais um tema importante de atualidade. Boa noite e até lá.